Eu tinha em mente que o erro era somente esse, sabe? Era fumar, beber, ir para festa. Para mim, erro era isso. E quando eu cheguei na igreja, que eu conheci o Evangelho de Cristo, eu pude entender que o erro não é só isso. Eu não bebia, não fumava, não ia para festa, né? Que nem dizia aquela música antiga lá, não bebe, não fuma, não foge, né? Mas, porém, eu tinha vários outros erros. Eu tinha vários outros erros. Eu era explosivo, muito explosivo dentro de casa. Eu falava palavrão, imoralidade. Então, quando eu entendi isso dentro do Evangelho, que eu estava em pecado, eu me derramei nos pés do Senhor e eu pedi perdão. E isso gerou uma mudança no meu caráter, que a palavra Evangelho ela é sinônimo de mudança. Não existe alguém dizer assim, eu sirvo a Jesus se não tem mudança nenhuma na vida da pessoa. E aqui eu entro também num outro detalhe, que Jesus não chamou a gente para ser só frequentador de igreja, né? Isso aí é um público que é espectador, e ele não chamou a gente para ser isso, né? Um público para assistir, ele chamou a gente para se envolver. Tu vê que até na multiplicação de pães e peixes, Jesus que obrou o milagre, mas ele entregou para os discípulos distribuir. E o milagre ia acontecendo na medida em que eles distribuíam para o povo, né? Então, tudo que o Senhor coloca na nossa mão é para que a gente venha multiplicar para o reino e somar para ele. E eu entendi isso. Eu cheguei diante de Jesus e quando eu tive um encontro com ele, eu fiquei como que um espelho aqui. O Senhor na frente e eu aqui. E quando a gente se encontra com Jesus, a gente aprende que ele revela quem ele é e quem nós somos. Aí diante dele eu percebi que eu era tão pecador quanto quem bebia, fumava e ia para a festa. Eu estava com o coração sujo. O exterior aqui estava perfeito, mas por dentro eu estava sujo. E me constrangeu o fato dele ter morrido no meu lugar pelos meus pecados, né? E aí eu estava até comentando contigo sobre isso, e a gente tem que ter em mente isso. Para chegar diante de Deus, nós temos que ter duas coisas. Foi o que tornou Davi o homem segundo o coração de Deus. A gente tem que ter a intensidade e a sinceridade. Tu vê que Davi, quando ele foi errar, até para errar ele foi intenso, ele fez tudo que não devia. Só que ele também foi intenso quando ele voltou. Sincero e intenso, né? E ele alcançou a misericórdia e favor de Deus. Então, é isso aí que faz a diferença, né? A gente estava comentando sobre a diferença do pecado e da iniquidade. E tem um detalhe bem interessante na Bíblia. Deus ele nunca teve problema com um pecador que se arrepende. Ele sempre teve problema com quem acha que não tem pecado e não precisa se arrepender. Esse pode. Essa é a realidade. Ó, qual era o maior embate de Jesus da época? Não era com os fariseus? Quem Sim. eram os fariseus? Os crentes da época. É os que se diziam mais santos, né? Pegaram a mulher no erro, no adultério, e o que eles disseram? A lei obriga a matar ela em pedrada. Só que eles analisaram o erro do outro e não analisaram o deles. Eles eram tão pecador quanto ela. O problema é que o pecado dela estava exposto, o dele estava escondido. A maldade no coração, querer julgar ou apontar o dedo, né? Fala sobre sepulcros caiados. Sim, a Bíblia diz que o próprio Cristo disse assim, esse povo aí, eles me honram com os lábios, mas o coração deles está totalmente distante. Então, eu entendi isso aí, ó. Existe uma diferença entre o pecado e a iniquidade. O pecado, ele faz uma separação, né? Pecado, o que é pecado? É a separação do homem com Deus. Só que o que realmente separa de Deus não é só o pecado. A Bíblia diz em Isaías que é os nossos pecados, as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o Senhor. Aí a diferença entre o pecado e a iniquidade, ela tem um muro de distância, ela tem uma quilometragem de distância, né? O que é o pecado? O pecado é aquilo que desagrada a Deus, é sair do centro da vontade. Isso aí é pecado, certo? O pecado ele é um erro que eu cometo que me afasta de Deus, mas que eu entro logo em consciência e o Espírito ele me convence. A Bíblia diz que o Espírito é quem convence o homem, né? Não é o Do homem mesmo. pecado,
da justiça, né? Então é o Espírito que convence. E aí quando a gente peca, o Espírito nos constrange. Nos constrange é o quê? A pedir perdão, porque só alcança perdão quem pede, né? Então a iniquidade, ela já é diferente. O pecado, mesmo sendo errado, o Espírito te constrange e tu chega a se arrepender. Foi um erro. O problema da iniquidade é que a iniquidade, ele é um erro que você pratica ele consciente e não tem intenção nenhuma de se arrepender, né? A gente tem um negócio de dizer no meio do povo evangélico, dizer assim, pequei por acidente. E a gente tem que ser sincero o suficiente para entender que não existe isso. Não existe acidente. Não existe. Acidente é você caminhar aqui e pegar uma topada para o teu dedão não subir, né? Tem um projetor. Mas 3 segundos antes de pecar, você projeta como vai ser o erro. Não tem para onde correr. Se é uma pessoa explosiva, o cara tá te fazendo raiva aqui, tu olha e tu mira e tu ainda pensa assim, vou dar no lado direito, né? É verdade. Você bate, você projeta. Então, não existe esse negócio, pequei por acidente. Você pecou porque você cedeu uma vontade da carne. Aí o que tem que acontecer? Quando eu peco, eu tenho que ser sensível o suficiente para deixar o Espírito me constranger para pedir perdão, Certo. né? Então, aqui é o primeiro passo. A gente tem que reconhecer. Essa é a sinceridade, né? Então, o que diferencia, o Cristiano, a pessoa que tá no erro e a pessoa que se arrepende é isso, né? A pessoa Pecado é reconhecendo. iniquidade. Tem que reconhecer. Reconhecendo. Tem que reconhecer. A gente não pode ser fingido diante de Deus, né? Não existe negócio de pecadinho, pecadão, né? Pecado é pecado. E a Bíblia diz que todo pecado ele tem que ser confessado para que ele seja perdoado. Não existe pecado perdoado se ele não foi primeiro confessado. E é com a boca que a gente faz isso.